Isso é importante demais vocês saberem. Queridos irmãos, a maior parte das pessoas tem filhos de forma desavisada. Tem filhos sem pensar, sem pedir orientação do Senhor, sem preparo com o seu próprio corpo. As mulheres comem o que vem na telha, diz que é pelo desejo, pela vontade é que vão comer aquele tipo de coisa. Elas se comportam satisfazendo qualquer tipo de vontade. Por quê? Porque a sociedade diz isso. Mas é isso que Deus pede? Observe aqui, ó. O filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos de quem? Da mãe. Hábitos da mãe. Preste atenção nisso. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do filho. Gente, eu tô pasma com isso. É sério ou não é? Continua, eu faço questão de ler. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo o desejo e inclinação, mas tal ensino é falso e pernicioso, diz aqui. Vocês não já viram aquele pessoal que falou, não deixa a mãe grávida passar por vontade? Quem já viu isso? Mas as mulheres têm desejo de comer algumas coisas diferentes na gestação? Sim, cuidado que nem tudo é saudável, né? Nem tudo vai servir para o seu filhinho. Agora observe o que mais. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma. Ordem de quem? Eu sei que os médicos, os amigos dizem uma coisa, mas ordem de quem? Do próprio Deus, de exercer domínio de si mesma. Avante. E os pais... Ei, peraí. Mamãe? Ah, você pode dizer, não, é só a mãe, o pai não. Eita, mas Deus não diz alguma coisa para o pai? Diz, olha aqui, e aos pais, bem como às mães, acham-se incluídos nessa responsabilidade. Por quê? Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais, físicas e suas disposições e apetites. Uma criancinha, às vezes você vê, né? Ela tem vontade de comer o quê? Ela é inclinada a comer o quê? Aí você fala, nossa, quem ensinou isso para essa criança? Isso não é como resultado da intemperança. Olha o que causa passar para os filhos o que não presta, Dudinha, presta atenção. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta do quê? O que diz? Força física e de capacidade mental e moral. Como? Falta de força física, capacidade mental e moral. Você não viu essa quantidade de gente hoje com dificuldades para deixar a pornografia? Isso é problema moral. Dificuldades para deixar a masturbação, isso é problema moral. Dificuldades para parar de olhar para onde não deve, por se envolver com pensamentos impuros, por estar sempre querendo ou inclinado a algum tipo de situação erotizante. Isso é resultado daquilo que eles receberam de herança. Que herança estamos deixando para os nossos filhos? Olha mais isso aqui. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado, os nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino, muitas vezes, o que é libertino? A pessoa que não se importa, que tem uma vida meio frouxa, que não tem muito cuidado com as regras do Senhor, com as regras de vida, com as regras de honestidade. As coisas podem ser mais ou menos. É um libertino, em várias áreas que se é libertino. Olha o que lega a prole dele. O libertino muitas vezes lega a prole como herança os seus desejos impuros e mesmo doenças repugnantes. Uau! E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. Vocês sabiam disso? Sinto muito, mas você precisa saber a respeito disso.